Bem, estamos nós aqui novamente com uma nova aulinha sobre porcentagem e transformações de medidas. Espero que até aqui vocês estejam conseguindo acompanhar nossas aulas e vamos lá, vamos continuar nosso trabalho. Vamos relembrar uma coisa importante. Toda porcentagem pode ser transformada em uma fração. O que quer dizer isso? Quando eu digo 35%, é a mesma coisa que eu colocar uma fração 35 centésimos, ok? 35%, 35 centésimos. Então, 35% de 2.000, eu só vou substituir o D por qual sinal? Pelo sinal vezes. Vou substituir o 35% por 35 centésimos. Então, nós faremos o seguinte: 35 centésimos vezes 2.000. E por que eu coloquei o 1 embaixo? Porque quando a fração não tem denominador, nós colocamos o 1. Vamos simplificar para ficar mais fácil a nossa multiplicação. Eu tenho 2 zeros no 2.000 e tenho 2 zeros no 100. Eu posso cortar esses zeros. Aí vou multiplicar 35 vezes 20 igual a 700. Então, 35% de 2.000 é 700. E nós podemos fazer o contrário também. Podemos transformar frações em porcentagem. Por exemplo, 3 quintos. Mas 3 quintos, que porcentagem é essa? Vamos transformar o denominador em 100. Para chegar a 100, nós vamos multiplicar 5 por 20. 5 vezes 20, 100. Se eu multipliquei o 5 por 20, eu também vou multiplicar o 3 por 20, que vai dar 60. Que fração deu? 60 centésimos, que é igual ao quê? 60%. Vamos ver essa fração. 1 meio. É 1 meio, a metade. Como é que eu vou transformar isso em porcentagem? Se eu multiplicar 2 por 50, eu vou obter o denominador 100. O 1 também por 50 vai dar 50. Como é que eu leio essa fração? 50 centésimos, que é 50%. Agora, aqui nós temos uma figura com 20 quadradinhos. Desses 20, 8 estão pintados. Então, nós temos a fração 8 20avos. Mas eu quero transformar essa fração em porcentagem. Então, vamos transformar o denominador 20, vai virar 100. Como? Multiplicando por 5. 20 vezes 5, 100. Então, vou multiplicar também o 8 por 5, que vai dar 40. Como é que eu leio? 40 centésimos, ou 40%. Aí eu quero saber quanto é 70% de 1 quilo. Bom, primeiro, eu tenho que saber que 1 quilo tem quantos gramas? Tem 1.000 gramas. Então, eu vou fazer 70% de 1.000. Como 1.000 tem 2 zeros e o 100 tem 2 zeros embaixo, eu posso cancelar. 70 vezes 10, 700. Então, 70% de 1 quilo, o que é? 700 gramas. As medidas de comprimento são medidas que fazem parte do nosso dia a dia. E nós precisamos entender essas medidas. Bom, nós temos como centro desse quadro o chamado metro. Todo mundo conhece o metro. Tudo que está para a direita, nós temos, multiplicando por 10, o decímetro, depois vem o 100, multiplica por 100, centímetro, depois multiplica por 1.000, milímetro.
E os que estão à esquerda são os números maiores que a gente usa para grandes distâncias, para grandes terrenos. Então, nós temos o quilômetro, que é o que a gente mais usa, que é a distância entre cidades. O hectômetro não é tão usado no Brasil, mas é uma medida que nós precisamos conhecer. E o decâmetro. Bom, como é que eu faço essa transformação? Se eu vou para a direita, ou seja, do maior para o menor, eu vou multiplicando por 10. Se eu volto da esquerda e volto fazendo o quê? Dividindo. Estou na esquerda e vou voltar dividindo. Então, 1 quilômetro. Para chegar a metros, eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, eu vou multiplicar por 1000. Então, 1 quilômetro são 1000 metros. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E 1 metro são quantos milímetros? Aquela medida bem pequenininha. O metro está aqui, bem no meio, o milímetro está lá no fundo. Eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, vou multiplicar por 1000. Então, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Milímetros é uma medida muito pequena que a gente, na régua, nem dá para a gente ver direito. Mas existe, tá? É a espessura de uma agulha, da largura de uma agulha. 1000 milímetros. Eu estou lá em milímetros. Eu vou transformar em metro. Aí eu vou voltando. 1000 milímetros dividido por 10 são 100 centímetros. Dividido por 10 são 10 decímetros. Aqui saiu centímetro, mas está errado. São 10 decímetros. E 10 decímetros é igual a 1 metro. Portanto, para transformar quilômetro em metro, é só multiplicar por 1000. Andei 10 quilômetros, andei 10.000 metros. Para transformar metro em centímetro, é só multiplicar por 100. Bom, eu tenho um quadro de 1 metro de largura, ou seja, 1 metro vezes 100, tem 100 centímetros de largura. Para transformar metro em quilômetro, é só dividir por 1000. Então, 5.000 metros são quantos quilômetros? 5 quilômetros. Medidas de tempo. Essa a gente usa toda hora e sempre se confunde um pouquinho. Bom, todos nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Isso não é segredo para ninguém. Todos nós sabemos que 1 minuto tem 60 segundos. Também é muito fácil. Sabemos que um dia tem um total de 24 horas. Sabemos que uma semana tem 7 dias e um mês 30 dias. Como nós fazemos para transformar hora em minutos? A gente multiplica por 60. 2 horas, 2 vezes 60, 120 minutos. Como eu faço para transformar minutos em segundos? Novamente, multiplico por 60. 5 minutos são quantos segundos? 5 vezes 60, 300 segundos. Para transformar hora em segundos, eu vou ter que multiplicar por 3.600. Por quê? Porque eu vou multiplicar por 3.600. Porque se a hora tem 60, 60 vezes 60, para chegar a segundos, 3.600. Para transformar dia em horas, nós sabemos que o dia tem 24 horas. Eu multiplico por 24. 1 vezes 24.
Para transformar a semana em dias, primeiro eu vou multiplicar. A semana tem quantos dias? 7. Então, 7 dias de quantas horas? De 24. Então, 7 vezes 24. Para transformar mês em dias, eu multiplico por 30. E mês em horas, eu vou multiplicar 30, que são dias, vezes 24. Agora nós temos outras medidas que também sofrem alterações. São as medidas chamadas medidas de massa. O que é isso, é massa? É quilo, é grama, é centigrama, é miligrama. Os mais usados por nós são o quilo, o grama e o miligrama. O quilo para coisas mais pesadas, o grama para médios e miligrama para coisas muito pequenininhas. Por exemplo, 1 quilo vezes 1.000, 1.000 gramas. 5 quilos vezes 1.000, 5.000 gramas. 30 quilos vezes 1.000, 30.000 gramas. E 1 grama tem quantos miligramas? Miligramas. Também vou multiplicar por 1.000. Então, 10 gramas, quantos miligramas são? 10 vezes 1.000, 10.000 miligramas. Voltando, se eu tenho 1.000 miligramas, eu quero transformar em centigramas, eu volto uma casa, divido por 10. São 100 centigramas. Se eu quero transformar centigrama em decigrama, saiu errado novamente, eu divido por 10, são 10 decigramas. E 10 decigramas, se eu quero transformar em grama, divido por 10, dá 1 grama. Portanto, para transformar quilo em grama, é só multiplicar por 1.000. Para transformar grama em centigrama, é só multiplicar por 100. Para transformar o grama em quilograma, é só dividir por 1.000. Essas são as chamadas medidas de massa. Depois nós temos as medidas de capacidade, que é o litro, o mililitro. Nós trabalhamos mais com o litro e com o mililitro, que a gente chama de ml para o mililitro e L para o litro. O quilolitro, o hectolitro, o decalitro são medidas maiores que a gente normalmente não usa, mas elas existem. E depois nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Sempre funciona da mesma forma. Quando eu vou para frente, eu vou multiplicando por 10. E quando eu volto, eu vou dividindo por 10. Para frente eu multiplico, para trás eu divido. Por exemplo, 1 quilolitro equivale a quantos litros? 1.000 litros. Então, se eu disser que eu tenho um galão de 1 quilolitro de água, então quantos litros eu tenho? 1.000 litros. E 1 litro são quantos ml? 1.000 ml. 1 litro são 1.000 ml? Sim, 1 vezes 1.000 dá 1.000. Então, quando um copo normal, ele tem o quê? 300 ml, 250 ml. Essas latinhas de refrigerante são de 350 ml. Para transformar quilolitro em litro, é só multiplicar por 1.000. Para transformar litro em centilitro, é só multiplicar por 100, como o próprio nome diz, centilitro. Para transformar litro em quilolitro, é só dividir por 1.000. Nós estamos voltando quando estamos dividindo por 1.000. Bom, resumindo, as medidas principais que nós estamos trabalhando agora são essas. Medidas de comprimento, de
massa, e, enfim, todas essas nós já vimos anteriormente. E nós também precisamos entender que as porcentagens, elas fazem parte do nosso dia a dia e nós vamos ter que estar sempre repetindo situações que elas aparecem. Vejam aí, os números decimais, frações, porcentagem, eles estão sempre presentes na vida da gente. Vamos ver. A professora resolveu formar casais unindo os cartazes com o seu respectivo número decimal. Vamos ver o primeiro, o Juan. O Juan tem um total aqui de 16 quadradinhos. Ele tem pintado aqui no cartaz 8 quadradinhos. Com quem ele vai fazer parceria? 8 dividido para 16 vai dar 0,5, que é a Suzy. Depois nós temos o Vitor, que são 10 quadradinhos e ele tem 7 pintados. Então, 7 para 10. 7 dividido por 10 vai dar 0,7. Ele vai ser parceiro de quem? Da Rita. Depois nós temos o Oscar. 2 para 5, ou seja, ele tem 2 triângulos pintados, num total de 5 triângulos. Dividindo 2 por 5, nós vamos obter o quê? 0,4. Quem vai ser a parceira de Oscar? Luísa. O Samuel tem uma figura dividida em 4 partes e 3 estão pintadas. Se eu dividir 3 por 4, eu vou ter o número decimal 0,75 ou 75 centésimos. Quem está com 75 centésimos é a Cíntia. Então, a Cíntia vai ser a parceira do Samuel. E o Felipe tem 2 triângulos pintados, num total de 8. Então, nós vamos dividir 2 por 8, que vai dar o número decimal 25 centésimos, que ele vai ser com a Raquel. Olha como é importante a gente saber dividir números decimais. Observem todas as vezes que o número do numerador, o de cima, é menor que o de baixo, vai dar o número 0, alguma coisa. Então, aprendam que se eu não posso dividir 8 por 16, como é o caso do Juan, eu vou aumentar um 0 no 8, vai ficar 80, ponho 0, aí fica 80 por 16. Se eu não posso dividir 7 por 10, o que eu faço? Aumento um 0 aqui, não vou aumentar para poder dividir? Então, eu ponho 0, aqui, vai ficar 70 dividido por 10. E assim sucessivamente. Pronto, aqui terminamos mais uma aulinha. Nós estamos distantes fisicamente, eu gostaria de estar dando atenção um a um, como eu sempre fiz, mas eu acho que com boa vontade, juntos, nós estamos aprendendo alguma coisa. E lembre-se, isso é muito importante na vida da gente, um degrau por vez. Abraços, professora Luísa, quem sabe logo, logo a gente esteja juntos presencialmente.